Olá! Hoje continuamos o nosso projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo 2021, com o livro As Aventuras de Hans Standen. Apesar de que, nessa edição você encontra apenas escrito Hans Standen, nós vamos ver em outras edições mais conhecidas, mais atualizadas e também em outras mais antigas, nós vamos encontrar As Aventuras de Hans Standen. E eu diria que esse livro, minha gente, ele é fenomenal e indiretamente ele tem uma importância histórica incrível. Por que ele tem essa importância histórica indireta? Vocês vão saber com o decorrer desse nosso vídeo. Em primeiro lugar, a história começa com Dona Benta contando aos seus netos a história de Hans Standen. Ela apresenta o personagem dizendo que ele é um aventureiro alemão que viveu lá pelos idos de mais ou menos o começo dos anos 1500. Portanto, esse homem, ele viveu no tempo do início da história do Brasil, ou seja, a época do descobrimento. Diferente do livro Fábulas, em que eu disse que Dona Benta começava a contar a história sem uma contextualização, nessa obra nós temos essa contextualização, porque Monteiro Lobato coloca que Dona Benta reúne os seus netos Pedrinho e Narizinho para contar a história desse homem. A história do Hans é uma história assim um pouquinho carregada de questões políticas, questões econômicas e tem uma certa violência que talvez não agrade as pessoas. Porém, nós temos que lembrar que Hans Standen não é um personagem fictício. Ele realmente viveu. Dona Benta, ela conta aos seus netos as duas viagens que o Hans Standen fez ao Brasil. Pois é, ele veio uma primeira vez, voltou ao seu país ou outro lugar, não me recordo bem. Depois ele regressa a segunda vez ao Brasil. Nessas duas viagens, nós vemos as suas relações, apesar dele ser alemão, nós vemos que ele é bem relacionado com franceses, espanhóis e portugueses. E às vezes até com os índios. O único problema é que em alguns momentos essas relações elas se dão em momentos errados. Tipo, quando ele deveria estar se relacionando com portugueses, ele estava se relacionando, sei lá, com franceses. Uma coisa assim. Eu não vou ficar me detendo muito aos detalhes históricos, até porque eu acho bem interessante vocês lerem e perceberem a riqueza desse livro. Mas o interessante disso é que Pedrinho e Narizinho, ao ouvir a história de sua avó sobre esse personagem, eles fazem relação comportamentos humanos presentes nesse livro com as fábulas. Então faz todo sentido ler As Aventuras de Hans Standen depois do livro As Fábulas, porque Pedrinho e Narizinho eles fazem essa relação, especialmente da fábula que tem o lobo e o cordeiro como personagem. Ou seja, esse livro evidencia a luta entre os mais fortes contra os mais fracos. Confesso que no início, esse livro ele foi um pouquinho maçante, um pouquinho chato, até porque tem muitos detalhes geográficos. Hans Standen está num lugar e vai para outro. E meio que eu fiquei perdido, porque eu não conseguia me situar, eu não conseguia localizar alguns locais onde ele estava passando. Evidentemente, quando eu falava que ele foi para São Vicente, que é a cidade vizinha minha, eu identifiquei. Mas outros lugares assim eu fiquei meio que perdido. Porém, o livro ele começa a ficar um pouco mais interessante, ou melhor, muito mais interessante, quando Hans Standen ele é aprisionado por índios, e diga-se de passagem, índios canibais. Aí a coisa fica feia por Hans Standen.
Porque o nosso personagem histórico, ele está constantemente ameaçado de virar comida de índio. Mas, devido à sua habilidade, digamos, comportamental, a sua capacidade de falar com as pessoas, ele foi conseguindo adiar a sua possível morte. E também outro fator que colaborou para que ele não virasse papá de índios foi que Hans Standen era uma pessoa profundamente religiosa e algumas orações suas foram atendidas e os índios perceberam. E sendo os índios um pouco supersticiosos, eles acreditaram ao Hans Standen uma espécie de poder. E assim ele foi vivendo, ele foi sobrevivendo. Mas eu diria que houve também momentos muito tensos que a gente pensa: nossa, esse homem vai virar realmente comida de índio. Ou, nossa, como que ele conseguiu realmente escapar disso? E assim, talvez algumas pessoas não curtam muito a história, porque a Dona Benta, ao falar dessa história para os seus netos, ela não poupa os detalhes sórdidos. Ela fala realmente que tinha um índio comendo a perna de um ser humano, que o Hans Standen ele estava meio que enojado diante disso. Também quem não ficaria, especialmente nós que não temos esses hábitos alimentares. Mas é isso. A Dona Benta ela não poupa esses detalhes. O que eu estranhei um pouco nesse livro foi a falta de participação da boneca Emília. A nossa boneca Emília, ela aparece no segundo capítulo. No primeiro capítulo só estão reunidos Dona Benta, Pedrinho e Narizinho. No segundo capítulo, a Narizinho vai buscar a boneca Emília, mas a Emília não fala. Eu não entendi por que esse silêncio absoluto, porque a Emília não fez nenhuma intervenção. E simplesmente a gente praticamente se esquece da existência da boneca Emília, porque não tem fala, só tem uma menção. E não fez muita diferença na história o fato da Narizinho ter saído para buscar a boneca Emília, sendo que a boneca não fez praticamente nada na história. Embora a Dona Benta ela não fale claramente, esse livro, a história do Hans Standen, é baseada no próprio livro que o Hans escreveu. O Hans, depois que aconteceu alguma coisa, ele escreveu um livro chamado Duas Viagens ao Brasil. O que Dona Benta menciona é que Hans Standen escreveu um livro. Isso é fato, mas ela não diz que o título do livro do Hans é esse, Duas Viagens ao Brasil. E eu creio que, aí que eu digo que indiretamente, esse livro ele é muito importante. Eu creio que vale muito a pena ler o original do Hans Standen, porque ali nós vamos ter mais detalhes, nós vamos ter a própria voz do Hans contando esses acontecimentos, os perigos, a angústia pela qual ele passou diante da ameaça de ser comida dos índios. Então vejo assim que vale a pena. Eu tenho certeza que quem ler esse livro aqui vai se sentir motivado a querer saber mais detalhes da história e procurar o livro Duas Viagens ao Brasil, até porque, veja bem, olha a importância, Duas Viagens ao Brasil é o primeiro livro que conta a realidade do Brasil, ou seja, seria o primeiro livro de história do Brasil, que foi escrito por um alemão. Então vale muito a pena fazer isso. Eu realmente também estou muito tentado. Em breve, assim, depois que eu acabar de ler todos os livros deste projeto, Sítio do Pica-Pau Amarelo 2021, vou adquirir o livro Duas Viagens ao Brasil do Hans Standen
porque eu fiquei muito curioso em saber detalhes e ver o tom da narrativa do próprio Hans Standen. Aqui nós temos o Hans Standen visto através de Monteiro Lobato, que se manifesta através de Dona Benta. E é isso, gente. Leitura fabulosa, especialmente do ponto de vista histórico, mas se você achar inadequado dar esse livro para crianças por conta dessa violência do canibalismo, então não dê, leia você. Aí eu não vou ficar definindo se deve ou não botar na mão das crianças. Eu botaria, mas eu conversaria com a criança do mesmo jeito que Dona Benta fez. Dona Benta falou do canibalismo, mas ela estava ali. Ela era uma adulta contando, explicando o sentido. Então, eu diria que é um livro que tem que ser lido meio com uma supervisão dos adultos. Essa é a minha opinião. Acho que não tem que ser negado, mas explicado por um adulto aos mais jovens. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha, aliás, pode dar mais joinhas, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!